mau comportamento de um presidente da República. Neste discurso muita gente vai se surpreender porque eu escrevi analisando nós, o ser humano no geral. O vídeo é longo, mas vale a pena ouvir até o final. Para quem gosta de estudar, pesquisar, analisar, vale a pena ouvir mesmo do início ao fim. A cada dia que passa a gente vai aprendendo com os acertos e os erros dos outros e os nossos também. Escrita é o retrato de tudo aquilo que a gente vê, imagina e acredita. Para assistir melhor este vídeo completo é só baixar no YouTube, e também nos meus 2 Facebook. Pedro Sena, Estúdio Pescador. A verdade temos que falar, doa quem doer, para o bem de nós mesmos diante de Deus e de toda a nação. A verdade serve de conselho, conserto e de lição para nós mesmos e também para os demais. Verdade dói, mas cura, edifica, liberta, educa e salva, e são poucas as pessoas que gostam de ouvir. Muitos gostam de falar a verdade para os outros, mas eles mesmos não suportam ouvir a verdade e, isto, já é, o instinto natural do ser humano. A Bíblia é a nossa única informação da verdade, sobre Deus, e sobre as nossas vidas. Muitos quando ouvem a verdade agradecem a Deus, perdoam os seus próximos, pedem perdão e se consertam. Outros já não aceitam a verdade e ficam irados, nervosos, atacados e viram as caras, ficam até de mal quando ouvem a verdade, aquilo que não gostariam de ouvir. A verdade é tão forte e verdadeira que até prenderam, crucificaram e mataram Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Por ele ser a verdade, a vida, a videira verdadeira, e por ter falado a verdade. Só que ele é vencedor e venceu, ressuscitou e vive para todos sempre. És o nome sobre todos os nomes. Humildemente eu digo, o que acontece com pessoa descontrolada, de mau comportamento, boca suja, língua poluída, venenosa, nervosa, de má postura, antipopular, cheia de grandeza, meia fechada, de pouco diálogo e comunicação com os países e também até com o seu próprio povo, e as imprensas do seu país. E é uma pessoa boa, mas se torna uma pessoa fechada, arrogante, dona da razão, da verdade, teimosa que não respeita, não escuta e não ouve ninguém. Às vezes mal agradecida que não reconhece as pessoas que estão lhe ajudando ou que estão do seu lado. Na verdade, ele é até gente boa mesmo em certos momentos, de bom coração por ter uma boa visão espiritual e fé em Deus, amar a família, mas fala sem pensar. Em coisas sérias leva tudo na brincadeira, debochando, zombando, amolecadamente como se nada de graves estivesse acontecendo no país e no mundo inteiro. Além disso, segue a Deus de forma errada, andando e vivendo em cima do muro, incentivando compras de armas de fogo a toda a população, dando mau exemplo, mau testemunho, gritando, zombando, debochando das pandemias, das vacinas, das ciências, das medicinas, das mortes, das situações dos outros, dando risada, boa gargalhada, sem nenhuma compaixão, responsabilidade e sentimentos. O povo morrendo e ele ironizando, sorrindo, não acreditando no que estava acontecendo, atrasando os socorros, as emergências, as vacinações, dando brecha, lugar para os seus inimigos e os seus opositores lhe criticarem e acusarem, e a chamarem até de genocida. E ele, naquela teimosia, não estava nem aí, era passeando de motor Seatras, e andando no meio das aglomerações sem máscara, incentivando aos demais a fazerem o mesmo. Ironizando, dando risada, boa gargalhada, xingando e o mundo inteiro sendo testemunha disso. Andando e vivendo em cima do muro, não sabe nem o que quer, adorando ídolos. Não sabe se segue e adora a Jesus, a Deus ou a Baal, visitando lugar não compatível com a sua fé e nem com as nossas, também em busca de votos, envergonhando o povo evangélico para agradar aos demais. Terminou recebendo de presente imagens de esculturas para ser adorada, e isto, em maldição, nojeira e é errado diante de Deus, o nosso Criador. E falando palavrões, gritando, atacando seus adversários políticos como se fossem inimigos e não compatriotas. Atacando a imprensa, os jornalistas e a outros mais, criando aquele clima de confusão, gabinete do ódio, raiva, nojo, rancor, vingança, ameaça de golpe e de ditadura com os seus discursos de ódio, alterados, irritantes, causando antipatia de muitos eleitores contra ele mesmo. Envergonhando os compatriotas, os seus apoiadores, os evangélicos e também as forças armadas, a sua corporação, como se eles fossem todos grosseiros e falassem palavrões.
Gente assim, por mais que ela faça de bom ou de boas obras no país, não são vistas pelo povo, pela mídia em geral, por causa dos seus maus comportamentos. Para falar a verdade, diplomatas de boa cultura, de bom ensinamento e convertido de verdade em Cristo Jesus, o nosso Salvador, não fala palavrões e nem anda em cima do muro, é crente cristão em Cristo Jesus ou não é. Eu admiro muito ele por acreditar em Deus, apoiar e visitar as igrejas mesmo não sendo convertido de verdade. A esposa dele sim, mas ele ainda não, parece ser um simpatizante. Porque quem é convertido de verdade, batizado nas águas, não fala palavrões de maneira nenhuma, e tem bons comportamentos por ser controlado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu, como cristão, na minha opinião, armas de fogo era só para usar as forças armadas, os policiais, as seguranças públicas em geral, e não para toda a população civil. O dever do Estado ou do governo era desarmar toda a população e também os malfeitores, e as autoridades têm poder e tecnologia para isto. Para recolher todas estas armas em circulação através de detectores de metais, cães farejadores de outras formas mais, que encontra armas escondidas até enterradas no chão e, debaixo das camas, é só as autoridades, as forças armadas quererem. Porque muita gente com a arma de fogo na mão ou na cintura se sente, o herói, o todo-poderoso, intocável, invencível, imortal, não leva desaforo para casa, e já começa a fazer coisa que não deve, complicando a vida de si mesmo e as dos outros, aumentando ainda mais as violências. Por isto, eu não concordo, sou completamente contra armas de fogo nas mãos de toda a população. Veja a loucura da deputada querendo ser a tal, correndo atrás do homem com a arma de fogo na mão, e também a loucura do ex-deputado em Brasília ameaçando os policiais com a arma de fogo na mão e de outros casos mais por aí. Apoiadores ele teve muito nesta eleição, até demais. Eu também apoiei e votei nele, mas sem desprezar o adversário por eu já ter votado nele várias vezes nas eleições passadas. Mas nesta eleição votei nele por prometer lutar contra a corrupção, o comunismo, o capitalismo e defender a família, a pátria, a liberdade religiosa e de cultos dos evangélicos. Mas quem causou a derrota dele foi ele mesmo com seus maus modos de falar, governar, se expressar. Deu brecha para o inimigo e o adversário, os opositores criarem asas, cantarem de galos, zombarem dele, e ele mesmo entregou de presente, de bandeja de ouro, o Brasil nas mãos do seu adversário político. Tudo isto por falta de sabedoria e de um bom comportamento de presidente da República. Teve tudo nas mãos, mas não soube aproveitar. Tinha tudo para ganhar estourado logo no primeiro turno, mas ele chutou foi o pé no balde e derramou a água toda, complicando a si mesmo e a toda a nação. E agora não adianta mais chorar, criar confusão depois do leite derramado. Tudo isto foi por falta de um bom comportamento como presidente da República, como um chefe de Estado e de sabedoria. E o povo, revoltado com os seus maus comportamentos, voltaram no seu adversário. Agora nós, crentes, como cristão, não podemos guardar mágoa de ninguém, devemos orar em favor do nosso atual presidente da República, por toda a sua equipe, família e por toda a nação com amor sem olhar a quem, desejando um bom governo e o bem de todos, e Deus conhece os corações de cada um de nós, e sabe o que fazer. Deus sabe muito bem quem são os trigos e os joios, e os enganadores. Que Deus abençoe Brasil, e a todos nós. Alguns patrícios, patriotas e apoiadores, às vezes sem perceberem, ficaram fanáticos, alienados, idolatrando o homem, e chamando de mito, e não aceitaram também a derrota, e caíram num fogo cruzado, e até mesmo causando vandalismo, e terminaram sendo presos e seus bens bloqueados e ainda sendo zombados por muitos opositores. E aí, fica os nossos sentimentos sem poder fazer nada. Eu digo, nada neste mundo está perdido. Existe recuperação para tudo nesta vida, vai da atitude de cada pessoa. Viste o caso do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, se arrependeu e foi perdoado e salvo. Veja o exemplo de muitos pastores, irmãos que tinham suas vidas erradas no passado, foram até presos e hoje, recuperados e convertidos, e estão por aí pregando o evangelho de Jesus, aconselhando as almas perdidas para o reino dos céus, e a deixarem estas vidas erradas e a serem salvas. Veja também o exemplo do apóstolo Paulo, que foi perseguidor dos cristãos e depois passou a ser seguidor ordenado por Jesus, e foi um dos grandes evangelistas. Aí, é que eu digo, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Se este atual presidente da República, por ele já ser popular de natureza e de paz e amor, e por ter diálogo,
sabedoria e um bom comportamento para falar em público se ele fosse convertido de verdade em Cristo Jesus, e se consertasse dos seus passados, dos seus erros, e dos misticismos seria um dos melhores presidentes do Brasil e do mundo. Eu já venho pensando nisso, há tempo. Deus conhece os corações de cada um de nós. Muito por ter mau comportamento usa o nome de Deus em vão, e Deus permite que seja derrotado pelos seus adversários, opositores ou inimigos para quebrar o orgulho, a arrogância, a soberba, as manias de grandezas, a teimosia e as idolatrias. O homem engana o homem, a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. Conforme se não se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, não adianta orar a Deus que ele não responde. Anda cheio de confusão e dúvidas com as urnas eletrônicas e não se conformou com a sua derrota, que não teve nem a humildade de passar a faixa presidencial para o seu adversário, e isto envergonhou a si mesmo, a sua imagem, o sistema cerimonial, a democracia e a toda a nação diante do povo e do mundo inteiro. O certo tem que se conformar. Perdeu, paciência, a vida, a luta, a amizade continua, e sem guardar mágoa no coração. Estamos numa democracia, somos compatriotas, de uma mesma nação. Se houve fraude ou não nas urnas eletrônicas só Deus sabe, porque o homem é falho. Maldito é o homem que confia no homem e bendito é o homem que confia em Deus. Por isto, que é melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Deus é justo, Pai, misericordioso, amor, perfeito não muda. Deus já é o que ele é o eu sou o que sou. Mas o homem não. É falho por natureza, muda de comportamento, de personalidade a todos os momentos. E, além disso, tem ainda alguns abusos de poder, falsidades, erros, falhas, pecados e mentiras de todos os lados, e quem disser que não tem e que é santos, justos, puros e perfeitos já estão mentindo e querendo ser os Deus. Porque é que as justiças dos homens e as leis são para uns e para outros não. E assim é em todo lugar. Por aí já está a prova de que o homem é falho. Uns vivem numa boa e determinam os aumentos dos seus próprios salários, e ainda com uma boa porcentagem, e, além das mordomias e para o povão, pouquinha por porcentagem de aumento de salário quando dá. E outros vivem numa miséria total, morrendo às línguas de fome, e outras situações mais, e, por aí vai, as desigualdades sociais. E, nas filas de INSS aquela canseira e burocracia para receber os benefícios que só Deus para ter misericórdia do povo. Aposentadoria e a revisão de aposentadoria para nós, pequenos, é aquela maior dificuldade para conseguir e às vezes não consegue, mas para eles conseguem numa boa e ainda tem 2 ou mais aposentadoria. Mas para os pequenos trabalhadores não pode, não tem direito. Nos dói também o coração de ver as situações dos índios Yanomamis e de outros casos mais por este mundo afora causada pelas guerras e por outros motivos. Por isso eu digo, se não houvesse os direitos humanos seria pior ainda alguns abusos de poder no mundo inteiro. Nas leis dos homens tem caso por aí que o certo se torna errado e o errado se torna o certo, e quem vai preso é o honesto. Quem ganha a indenização são os malfeitores e quem fica no prejuízo são as vítimas. Os ricos passam pouco tempo na prisão e os pobres ficam lá esquecidos ao Deus dará, às vezes por pequenas causas, por não ter nome, nem fama, ou um bom advogado. O caso da manifestação do povo no Brasil inteiro, o erro, a bagunça, o vandalismo, as revoltas, pelo quebra-quebra em Brasília já começaram de longe pelos homens das leis, desde quando soltaram o adversário da prisão condenado por corrupção saindo como limpo, inocente para se eleger e ganhar a eleição. Ficou aquele clima, aquela imagem no país de que vale apenas roubar ou ser corrupto. Outro caso, discursos alterados, de ódio, ditadura, antidemocrático e de outros mais houve de todos os lados até pela mídia, só que muitos só vê um só lado, por não gostarem dele por causa dos seus maus comportamentos de falar o que não deve, e aí em tudo que é de ruim, de errado é ele que é o culpado. Só dele falar sem pensar e mandar os nordestinos a comerem capim, e de chamar a mulher do outro líder, chefe da nação, de feia, já começou a perder votos e a causar nojo e antipatia. E o vice-presidente, um homem de uma boa postura, de um bom comportamento e argumento, não podia falar nada, pelo visto, nem podia aconselhar. Nos debates foi aquela baixaria atacando uns aos outros como se fossem inimigos, e quem ganhou foi o mais humilde, de melhor comportamento e o jogo de cintura. Porque ele sabe dar um show de bom comportamento, humildade, igualdade, união, paz, amor,
simplicidade, simpatia, compaixão, solidariedade em todo lugar e em todas as situações. Na verdade, nunca devemos nos exaltar, guardar mágoa no coração, ódio, raiva, rancor, vingança, orar ao contrário desejando o mal para os outros e julgar as pessoas, debochar, zombar e chamar de presidiário ou de ex-presidiário, prostituta e de outros mais. Porque todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a seres presos, a errar, a pecar pelas fraquezas, os prazeres, os desejos, as carências, por falta de controle do instinto natural de nossas carnes, ou por outros motivos mais. Não somos melhores do que ninguém. Isto pode acontecer com qualquer um de nós ou com alguém de nossas famílias. Porque forte e perfeito é somente Deus. Por isso, não devemos zombar de ninguém. Nunca devemos dizer eu sou o tal, e que desta água eu nunca beberei, e que tudo só acontece com os outros, mas comigo ou com a minha família não. Já pensou chamar Jesus, o nosso Salvador, e Pedro, Paulo, João e outros mais que foram presos e até nos dias de hoje outros que foram presos também de presidiário ou de ex-presidiário humilhando, acusando, zombando, debochando com ironia, dando risada, boa gargalhada, lembrando os passados das pessoas para acusar, julgar, inferiorizar e humilhar. Então, para quebrar o orgulho, o preconceito, a soberba, a arrogância, a superioridade e as idolatrias, este tipo de derrota acontece até na vida de muitos pastores, bispos, padres, apóstolos, missionários, anciões, cooperadores, dirigentes e de outros mais pregadores que se acham os deuses, santos, puros, perfeitos, sem pecados e só os pregam, alterados, irritados, se exaltando, atacando, xingando, gritando, julgando, colocando barreiras, normas, regras, doutrinas falsas, usos e costumes, falsas profecias e dando boas cajadadas nas ovelhas do Senhor Jesus, explorando, abusando da boa-fé dos fiéis, colocando fardos pesados, cobranças pesadas, mais faz, mais dar, mais quer. As explorações nunca têm fim, o saco está sempre furado, vazio nunca enche. Quem não der mais não são abençoados por Deus e, é assim, que começa as lavagens cerebrais de várias formas usando até objetos, as coisas materiais, as culpas, os pânicos, os pecados e os medos para arrecadar dinheiro. Alguns fiéis dominados, hipnotizados ou manifestados, e para mostrarem ao homem tal ou à igreja tal a sua fé, no desespero, na emoção, na falta de discernimento e de controle de espírito entregam tudo que tem ou que não tem ao homem de Deus fulano de tal, até as calças, a chave do carro, da casa e outras coisas mais, com medo dos espíritos maus, das entidades e misticismos demoníacos, e de perderem a salvação ou de irem para o inferno. E se o líder tal, ou o pregador mandá-los eles ou elas se jogarem dentro de um buraco eles se jogam porque foi o homem de Deus fulano de tal quem mandou e por aí vai. Os apegos a tudo que o líder, o homem fala e determina tem que obedecer e fazer. E as daqueles que não obedecer, que não fazer serão punidos e amaldiçoados, colocando maior medo nas pessoas. Alguns líderes exploradores chegam ao ponto até de fecharem as portas de suas igrejas por falta de gente nos cultos de tantas explorações, cobranças ordenanças fora do normal. Muitos fiéis com medo do homem ficam presos, alienados, fanáticos doentes, enfiados dentro das igrejas ou da religião dia e noite. Alguns esquecem até de suas casas ou de suas famílias presos ao homem fulano de tal. E isto, envergonha o Evangelho de Jesus, o nosso Salvador. Deus é vida, liberdade e não é prisão. Uns usam o dinheiro arrecadado honestamente para os crescimentos de mais igrejas em favor do Evangelho de Jesus, mas neste meio há aqueles que usam mais para os seus bens próprios ou para suas famílias. Muitos são daqueles que não entram nos reinos dos céus e nem deixam entrar os que querem entrar. Devemos ter muito cuidado porque existe por aí muitos falsos profetas, falsos homens de Deus, no meio dos verdadeiros. E existe também os falsos crentes, falsos fiéis, falsos seguidores de Jesus que dizem que têm fé, e que amam a Deus, mas só que eles ou elas não colaboram com nada no crescimento do Evangelho de Jesus, o nosso Salvador. Achando eles que as igrejas não precisam de ajuda e têm que crescer do acaso, e aí que os líderes são obrigados a pedirem a colaboração. Outros de fora zombam das pessoas que colaboram e por aí vai. As mentes fechadas. Voltando ao assunto do ex-presidente da República, resumindo tudo eu digo, quem zomba,
debochar e humilha os outros será zombado, humilhado também, e o feitiço ou tudo volta para si mesmo. Plantou, colheu. Foi o que aconteceu com o nosso ex-presidente da República. O erro dele serviu de aprendizado e de lição para muita gente. Deus fez isto até com o rei Saul, Nabucodonosor, outros mais, para quebrar o orgulho, a soberba, a arrogância, as ignorâncias, as idolatrias, e reconhecer a sua pequenez e a dependência total de Deus, o Senhor, o eu sou o que sou, o nosso Criador, que não divide a sua glória e honra com ninguém, para que ninguém se crença, porque somente Ele é Deus. Outros assuntos. Hoje o mundo está mais moderno, evoluído, atualizado e para frente devido às novas tecnologias, as ignorâncias, os preconceitos e as mentes fechadas e atrasadas de muitos estão acabando. Um presidente da República ou qualquer outro governante tem que estar preparado, atualizado, ter a mente aberta e sabedoria para governar o povo em geral, independente de crença, fé e de religião, ou do que as pessoas são, gostam ou fazem. Governantes de um só gosto, opção, fé, crença, religião, tradição, conservadorismo severo, de usos e costumes não funciona muito bem. Vira um regime demoníaco, idólatra, atrasado, de execução, tirano, sanguinário, fechado, prisão, radical, braço de ferro, carrasco, ditador, torturante, extremista, preconceituoso, e o líder ou um governante se sente um deus, o todo-poderoso, intocável, imortal, invencível, o dono do mundo, de tudo, da verdade, da razão, do povo ou do país, e vão passando estes maus costumes, egoísmo, ambição, regime de pais para filhos, que só alguém da família que pode governar o seu país mesmo não tendo capacidade, mais ninguém. E, sem liberdade num só partido político não sobrevive bem a população, a humanidade, porque há vários dons, vocações, gostos, sonhos, diferentes uns dos outros e diversidades até entre famílias. Estamos aqui na terra de passagem, daqui não levaremos nada, voltaremos do jeito que viemos. Agora, para que tanta arrogância, egoísmo, ambição, se não somos donos de nada, de ninguém, nem de nós mesmos? A lei da nossa vida é esta: morreu, fechou-se os olhos, acabou-se os donos. Dono é Deus, o nosso Criador. A geração de hoje no mundo inteiro é outra mentalidade, e assim será de geração a geração. As coisas vão evoluindo e mudando sempre para o melhor, e as discriminações, os preconceitos, as ignorâncias e os atrasos de vida de muitos vão acabando. No passado, mulheres mães solteiras, não casadas, não moças virgens e por outros motivos mais eram expulsas de suas casas, descartadas, desprezadas, humilhadas, más faladas, mal vistas, de má famas, excluídas pelas religiões, pela sociedade e até mesmo executadas, queimadas vivas em praças públicas, apedrejadas, mortas, e só os homens tinham prazer, a liberdade de viver a vida. Hoje não, os direitos, os valores são iguais, e quem discriminar, ignorar, desrespeitar pode ser processado, preso e punido. O respeito, a consideração e o amor uns pelos outros como a si mesmo independente do que as pessoas são, gostam ou fazem, cabe em qualquer lugar, e cada um cuida das suas vidas e Deus por todos. A fé, a crença, o crer, o ser cristão, e o ser religioso é independente do que as pessoas são, gostam ou fazem. Um presidente da República ou qualquer outro governante dá para resolver os problemas de cada um dentro do regime democrático, dialogando na diplomacia, usando a psicologia, falando a verdade na lei de Deus, num bom comportamento, respeitando as pessoas do jeito que elas são, com amor e sabedoria. A democracia é um dos melhores regimes de todos. O povo tem livre-arbítrio, liberdade de expressão, liberdade religiosa, de crença, e podemos falar, reclamar, dar opinião, ouvir, aconselhar, ensinar, criticar, dialogar, crescer na vida, evoluir, progredir, sonhar, sorrir, brincar uns com os outros, e temos liberdade de ir e vir, e de viver a vida de boa, na paz e no amor, na ordem e na decência. Não podemos abusar da liberdade que temos na democracia e querer bagunçar, roubar, matar e causar vandalismo ou terrorismo. O fim dos tempos, a vinda de Jesus, o nosso Salvador, está se aproximando a cada dia que passa. Os sinais, as profecias bíblicas já estão se cumprindo no mundo inteiro. Pandemias, guerras, terremotos, maremotos, enchentes, fomes, desabamento de terras, falsos cristos, falsos profetas, filhos contra pai, pai contra filhos, irmãos contra irmãos, reinos contra reinos,
nações contra nações, e, até crentes contra crentes, pastores contra pastores, igrejas contra igrejas e outros mais. A palavra de Jesus é verdadeira, não falha, e ninguém sabe o dia, o ano e nem a hora, somente o Pai, mas que ele vem. Jesus, o nosso Salvador, ordenou aos seus discípulos dizendo: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu digo, quem a vos amigo é, e vos ama de todo o coração, não percam em Cristo Jesus a salvação. Pedro Sena, Estúdio Pescador.